Olá, seja bem-vindo a mais um Repensar, um programa que tem como finalidade destacar a você sempre uma boa leitura, uma opção boa de leitura. Hoje o livro que nós destacamos nos oferece uma visão bem-humorada do Espiritismo. É um livro que consideramos interessante no sentido próprio do termo, porque ele estimula o nosso interesse a partir do título, já que deve ser ou deve ter sido em algum momento uma das dúvidas de muitas pessoas, principalmente dos iniciantes no estudo da doutrina espírita. Ele é importante porque direciona a infância ao raciocínio e à reflexão de uma forma simples, fácil e divertida. A nossa convidada de hoje é Tatiana Benites e o livro que ela nos traz tem como título Tem Espíritos no Banheiro? Muito interessante esse título. Seja muito bem-vinda, Tatiana. É um prazer tê-la aqui conosco. Prazer é meu, prazer é todo meu. Bom, Tatiana, eu acho que eu comecei bem, né? Ele já estimula pelo título, não é verdade? Porque é um título curioso mesmo, né? Eu acho que qualquer pessoa já se fez essa questão, principalmente aqueles que já tomaram conhecimento com a doutrina dos espíritos, né? Mas antes da gente falar do livro, a gente queria falar um pouquinho de você. Como, né, a gente quer saber a sua história, como você chegou até o livro Tem Espíritos no Banheiro, né? Conta um pouquinho para nós. Então, na verdade, o livro, ele nunca foi uma ideia ser um livro, né? Então, começou sendo textos para o jornal Correio Fraterno e começou com um texto que não tinha ninguém para fazer um texto no jornal e a diretora me encontrou e falou, faz um texto, por favor, eu preciso. E eu dava aula na evangelização infantil e tinha acabado de dar uma aula para as crianças sobre sonhos. E daí eu acabei falando, eu posso falar sobre sonhos, eu vou escrever um texto sobre sonhos. E eu escrevi esse texto e a gente teve uma receptividade boa com isso. E daí ela me convidou para escrever novos textos e ter a coluna fixa no jornal. A princípio eu achei um pouco demais, né? Mas eu falei, tudo bem, vamos tentar. Dizem que a tarefa nunca chega se a gente não está pronta para ela, então ela chegou, você devia estar pronta, então, né? Eu acho que sim, né? Foi um desafio, na verdade. Mas aí eu resolvi encarar o desafio e começou a surgir novos textos. Esses textos surgiram da experiência com as crianças, na evangelização infantil, algumas coisas que eles me falavam, algumas perguntas que eles faziam e algumas situações que surgiam na evangelização. E outros textos são inspirados mesmo, né? São por inspiração pela experiência também com as crianças. Certo. Né? E aí surgiu a ideia do livro? Através de juntar, vamos juntar todos os textos e fazer um livro, né? Então assim, não foi um livro que surgiu, vou escrever um livro. São diversos textos pequenos, né, no qual a gente traz alguns conceitos espíritas dentro de cada historinha e dentro dessas histórias tem sempre um quê de humor. Sim, né? Porque é sempre com uma criança, né, que é chamada Laurinha. É interessante, né, que a gente estava conversando antes de começarmos aqui o nosso programa a respeito disso mesmo, né? Que a criança, ela vê tudo com mais facilidade. Sem nenhuma intenção, sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum pré-julgamento, né? E ao mesmo tempo é interessante que ela tome já a ciência do que é o espiritismo, ou pelo menos comece a ter, né, uma base, para não se assustar, porque quando a gente toma conhecimento do espiritismo já na idade adulta, a gente fica meio temeroso, né? Principalmente com essa questão de que tem espíritos no banheiro, porque eu acho que muita gente já passou por essa situação. Que constrangedor, né? Você não ter certeza de que está sozinho numa situação dessa, né? Porque quando a gente é pequeno, eu acho que é sempre bom a gente contextualizar as coisas para as crianças. Quando a gente tem uma família que frequenta um centro, que vai, frequenta todas as palestras, toma passe, né? É comum elas verem o que os pais estão fazendo e querer fazer igual. Só que elas têm que entender esse contexto, né? Numa outra religião a gente entende o que a gente está fazendo lá.
E é importante que a criança saiba que existe espírito, que os espíritos estão por toda parte, quem são eles, né? O que eles podem fazer de bom pra gente. Então, as crianças, elas entendem isso como uma coisa natural, né? Quando a gente já é grande e descobre que tem espírito em todo lugar, né? E daí você fala, meu Deus, tem no banheiro também? Pois é. Né? É uma coisa que para a criança é natural. Isso não tem problema, né? É natural. Ela pode se assustar no começo com uma coisa, com uma explicação ou outra, mas já vai fazer parte da vida dela, né? Tudo isso. É interessante, mas e ao mesmo tempo a gente pode dizer que esse livro, a gente começou no início dizendo que direciona a infância ao raciocínio, mas ele também serve ao adolescente, ao jovem e até mesmo ao adulto. Você até estava contando para a gente de uma situação de adultos que estão utilizando o livro. Né? Eu recebi alguns retornos super positivos sobre o livro, né, de um grupo de jovens que está montando uma peça de teatro com o tema do livro, de uma senhora que me escreveu super carinhosa falando que no centro dela as crianças estão lendo o livro, mas que os adultos também estão estudando por esse livro, porque é mais fácil, né, o aprendizado e que elas estão se divertindo muito. E ainda ela fechou o e-mail falando que ela é uma senhora, mas que agora ela tem menos rugas porque ela está rindo bastante com as histórias da Laurinha. Então isso é interessante, porque assimila, né, toda a história que é contado e que a gente gosta ou que estimula, né, o conhecer, o aprender, é mais fácil de ser assimilada do que alguma coisa que é imposta, de que você tem que fazer, você tem que ser assim. E quando a gente consegue explicar de uma forma mais simples, né, a gente não precisa usar palavras rebuscadas para conseguir explicar para uma pessoa o que é o espiritismo, né? O que a gente veio fazer no mundo. A gente veio aqui para ser feliz, e por isso que é bem humorada a história, porque não tem por que a gente ficar sendo hipócrita e falando não, a gente tem que fechar sempre o olho e falar sério, né? No centro a gente não pode rir, a gente tem que rir, a gente tem que ser feliz, né? A gente tem que passar alegria para as pessoas, né? Acho que é esse o intuito do espiritismo, né? Da nossa vida. E eu acho que o livro consegue passar um pouquinho disso, assim, através das crianças. Isso é ótimo, né? É o que nós precisamos. Eu acho que no mundo que nós estamos vivendo hoje, de tanta violência ainda, né, de transformação, de um período de expiação para um período de regeneração, eu acho que a gente precisa mesmo da alegria, dessa troca de energias, né? Mas nós vamos já um intervalo, e voltamos já falando se tem espíritos no banheiro.